Um dos lugares mais gelados do planeta. A cada instante, milhares de criaturas sobrevivem neste reino implacável. No Alasca, a vida e a morte disputam sem trégua. Predadores mestres na arte do camuflagem espreitam impiedosamente, emboscando com ferocidade e dilacerando suas presas sem remorso, tingindo a neve de sangue. A paisagem não é um simples cenário. Aqui, a terra, o gelo e o vento exercem domínio absoluto sobre cada criatura que ousa habitá-lo. Não se trata apenas de resistir ao frio ou suportar tempestades, mas de compreender que este território impõe suas próprias regras. Aquilo que para alguns é um deserto branco e inóspito, para outros é um palco vital onde cada espécie aperfeiçoou sua astúcia, sua resistência e seu instinto. A neve cobre o solo, mas também esconde presas, denuncia rastros e escreve histórias de sobrevivência em cada pegada. Os dias são breves, as noites intermináveis, e nesse equilíbrio precário a vida persiste. Aqui não há margem para erro. Cada criatura conhece seu papel, cada movimento tem um custo e cada decisão pode significar a diferença entre continuar ou desaparecer. Os choques brutais entre caçadores e presas não cessam, e a violência inerente a esta terra se manifesta em cada encontro, onde força e crueldade ditam o destino. Bem-vindos ao Alasca. Nesta terra implacável, onde os lobos escrevem suas próprias leis, eles não vivem alheios a essa vontade dominante, mas se adaptam, se fundem e prosperam sob seus ditames. No Alasca, não se conquista, obedece-se ou perece-se. E os lobos, mais do que qualquer outro animal, aprenderam que, para sobreviver aqui, é preciso fazer parte da tempestade, não ser um refúgio contra ela. São uma das espécies mais antigas do reino animal, existindo há mais de 10 milhões de anos. Em sua evolução, aperfeiçoaram suas habilidades, adaptando-se a diferentes ecossistemas ao longo de sua história. Enquanto os leões dominam as vastas savanas africanas, os lobos fizeram da neve seu reino. No frio intenso, cercados por vastas paisagens nevadas, os lobos desenvolveram uma resistência única, tanto física quanto social. O inverno, com seus desafios incessantes, representa uma oportunidade para demonstrar sua destreza na caça e na sobrevivência. Neste território, onde a neve cobre a terra por meses e as temperaturas caem a níveis extremos, os lobos vivem e caçam em harmonia com um ambiente que testa as criaturas menos preparadas. Com um pelo espesso e denso, o lobo ártico é capaz de suportar temperaturas que chegam a menos 40 graus centígrados, uma habilidade que não apenas lhe permite sobreviver, mas prosperar. Esses lobos se agrupam em bandos que operam como unidades coesas, uma estratégia de sobrevivência fundamental na vasta extensão gelada. Neste ambiente, cooperação e comunicação são fundamentais, pois o frio e a escassez de alimentos exigem eficiência implacável em cada caçada. Não há margem para erros nem indulgências. Cada ataque é uma batalha, cada presa, uma luta pela sobrevivência. A alcateia se desloca pelos territórios nevados, caçando alces, animais que, embora maiores, sucumbem diante da tenaz persistência de um grupo de lobos bem coordenado. No início, o grupo se dispersa, cercando o alce com paciência calculada, observando seus movimentos e buscando qualquer sinal de fraqueza, como respiração ofegante ou passos inseguros. Eles conduzem sua presa através de um labirinto branco de neve e frio. Os alces tentam escapar, mas o terreno torna-se inimigo. Cada passo pesado sobre o gelo e a neve aumenta seu cansaço, enquanto a alcateia permanece implacável, fechando o cerco pouco a pouco. Quando a resistência da presa se esgota, os lobos aproveitam a oportunidade para um ataque decisivo, rápido e brutal. Mas por trás dessa coordenação há algo mais que instinto. Cada membro desempenha um papel essencial nessa estrutura social, onde os jovens aprendem observando os adultos e as estratégias de caça são transmitidas como um legado de violência contida e precisa. Nas extensões geladas, os lobos patrulham em grupo, deslocando-se em silêncio sobre a neve. Seus corpos estão adaptados ao frio extremo e seu olfato é capaz de detectar presas a grandes distâncias, mesmo em meio a uma ventania. A caçada raramente se resolve num instante.
Requer coordenação, paciência e resistência. A alcateia identifica os animais mais vulneráveis e os separa do grupo, impondo-lhes um ritmo de pânico e fuga constante. A estratégia é simples: desgastar até que a presa não consiga mais continuar. Então, o grupo se aproxima para executar o ataque final. A comunicação entre os lobos não é apenas uma linguagem, mas um sistema político cuidadosamente elaborado. Cada uivo, cada sinal, estabelece hierarquias e alianças, mantendo a estabilidade e o controle dentro da alcateia. O uivo que ressoa a quilômetros de distância é mais do que um chamado. É uma declaração de poder, um aviso a possíveis rivais para que respeitem as fronteiras e evitem confrontos dispendiosos. Os lobos não uivam ao acaso. Uivam quando partem para a caçada, quando retornam ou quando é necessário reagrupar-se após o sucesso de uma caçada. Cada uivo tem um tom, uma duração, uma modulação que transmite informações específicas. Por meio dessa vocalização, um lobo consegue identificar a que alcateia pertence quem uiva, seu estado emocional e até sua localização aproximada. O uivo coletivo, no qual vários membros uivam de maneira sincronizada, mas com tonalidades distintas, cria a ilusão auditiva de um grupo maior. Essa tática pode dissuadir possíveis intrusos, gerando uma percepção de força que protege tanto o território quanto os membros mais vulneráveis do grupo. O vínculo entre os lobos transcende o instinto básico de sobrevivência. Por meio de uma comunicação constante e sutil, cada membro aprende a interpretar gestos, posturas e vocalizações de seus companheiros. Não é necessário um contato direto para compreender intenções. Um olhar, um leve movimento corporal ou uma mudança no tom de um rosnado basta para reorganizar a formação, mudar de direção ou desencadear uma manobra de caça. Essa sincronia nasce de uma conexão profunda, forjada ao longo do tempo, da convivência e da confiança. A alcateia desenvolve estratégias de caça complexas, com cada integrante desempenhando um papel específico. Enquanto uns cercam, outros emboscam ou bloqueiam rotas de fuga. Não há acaso em seus movimentos, cada passo é calculado, cada decisão responde a uma inteligência compartilhada. Essa coordenação meticulosa não apenas determina o sucesso na caçada, mas também estrutura a rotina diária do grupo. Sua rotina diária começa ao amanhecer, quando a alcateia se prepara para uma nova jornada de caça. Guiados pela experiência dos indivíduos mais veteranos, os lobos percorrem vastos territórios que podem explorar por horas. As perseguições são longas e as chances de sucesso são reduzidas. Muitas dessas tentativas terminam em frustração. A natureza selvagem não concede trégua. Quando a caçada falha, os lobos não permitem que a derrota quebre sua unidade. Em vez de culpas ou tensões internas, o grupo reage com uma calma surpreendente. Eles se juntam, descansam, se acicalam e se recuperam juntos. É um processo de coesão no qual a alcateia reafirma sua força, sem demonstrar agressividade para com o membro que falhou. Essa solidariedade é fundamental para sua sobrevivência, pois a chave não está no sucesso imediato, mas na persistência. Os lobos também dedicam tempo à vigilância constante de seu território. Fazem isso em pequenos turnos, atentos à presença de ameaças iminentes. Embora se mantenham à margem de seus competidores mais letais, os lobos nunca estão sozinhos. Há sempre corvos por perto, aves de notável inteligência que preferem a estratégia à violência desenfreada. Eles sabem que, após uma caçada, os lobos deixam restos de carne que podem aproveitar. Eles seguem o rastro dos lobos, chegam em dezenas à cena sangrenta e, quando vários grupos se afastam, os corvos começam a atacar o lobo se ele estiver sozinho. Bicam sua cauda, emitem gritos repetitivos, irritam constantemente o lobo para que ele rapidamente desista e abandone o local. Quando a pressão se intensifica, o lobo afasta por um longo período o bando de corvos que busca parte de sua presa. Embora satisfeito, não permite que aqueles que não se esforçaram tanto quanto ele tenham acesso à carne. Após um longo período de tensão e movimentação, o lobo começa a cansar-se. Finalmente se retira, deixando que dezenas de corvos se aproximem para aproveitar o que restou da presa. Por trás desse comportamento oportunista, esconde-se uma capacidade de comunicação tão antiga quanto refinada. A comunicação social dos corvos é complexa e sofisticada.
Esse animal possui até um repertório vocal, cujos sons foram registrados em fósseis do Jurássico, uma época dominada por répteis colossais. São ecos antigos, padrões vocais que permaneceram ao longo de milhões de anos. Hoje, esses mesmos padrões se manifestam nos corvos modernos, uma criatura tão intrigante quanto seus ancestrais, dotada de uma inteligência surpreendentemente astuta. Enquanto os céus são domínio dessas aves antigas, o solo gelado pertence a outro caçador furtivo, as raposas do Alasca. Em sua adaptação a este ambiente gelado, seu pelo não apenas o isola do frio, mas o transforma em uma ameaça invisível. Seu ouvido é tão aguçado que consegue ouvir os menores movimentos de suas presas, mesmo sob a camada de neve, dando-lhe uma vantagem única sobre os demais predadores. Cada movimento é uma dança com a neve, onde apenas os mais adaptados conseguem sobreviver ao desafio constante deste reino congelado. Sua astúcia não reside apenas em sua habilidade de caçar, mas na forma como utiliza seus sentidos e sua paciência para sobreviver num mundo onde a vida e a morte caminham lado a lado. Em meio a essa vigilância constante e paciência, uma raposa move-se cautelosa sob a neve. Ao longe, um pequeno coelho começa a se mover lentamente. Avança sem saber que a raposa o observa de uma distância prudente. Ela o seguiu por vários minutos, movendo-se com sigilo, cada passo calculado. Um leve rangido na neve passa despercebido pelo coelho, que prossegue seu caminho em direção à toca. Quando está a um passo de seu refúgio, a raposa age. Num movimento rápido e preciso, ela mergulha na neve, com as garras firmes sobre o solo gelado, alcançando sua presa sem perder tempo. O impacto mal é audível e a raposa captura sua presa com eficácia. A caçada baseia-se na paciência, discrição e na capacidade de interpretar o ambiente. Esse método define a raposa branca. Não depende da força nem da velocidade, mas da precisão em seus movimentos. Sua astúcia permite que ela se adapte a um ambiente frio e competitivo, onde a sobrevivência exige eficiência. Nessas terras onde o gelo se rompe e a sobrevivência depende de cada decisão, há uma criatura que fez do oportunismo e da força seu modo de vida. O urso polar não responde a regras nem busca equilíbrio, persegue o que lhe permite permanecer vivo. Sua estratégia baseia-se no cálculo, em atacar apenas quando as condições são favoráveis e em evitar confrontos que possam enfraquecê-lo. Ao longe, um urso polar avista um filhote de foca isolado. Está longe dos cuidados da mãe e também da fenda no gelo que poderia servir de refúgio. O urso, com sua espessa pelagem branca que camufla seu corpo de quase 3 metros de comprimento, começa a avançar. Ele o faz lentamente, aproveitando o ambiente. O filhote permanece imóvel, sem perceber a ameaça. Em sua tenra idade, depende da mãe para reconhecer o perigo. Quando o urso está a poucos metros, a foca reage. Arrasta-se desajeitadamente sobre a neve, mas a distância até a fuga é grande e o predador já está demasiado perto. Ele se move sobre um terreno branco e imutável, onde a presa pode desaparecer tão rapidamente quanto o gelo se abre. Por isso não desperdiça energia. Conserva sua força e espera, para junto a um orifício no gelo, onde cedo ou tarde uma foca surgirá para respirar. O ataque não é impulsivo, é uma ação precisa, executada no momento exato. O sucesso não depende da velocidade, mas de saber antecipar o comportamento da presa. Nada no comportamento do urso polar é deixado ao acaso. Cada deslocamento, cada espera e cada caçada respondem à necessidade de controlar as circunstâncias. Nesta paisagem, a compaixão não existe e a força por si só não resolve nada. Só sobrevive quem age no momento certo e sem margem para erro. Alguns predadores impõem seu domínio pela força e pelo tamanho, mas outros aperfeiçoaram recursos diferentes. Nesta paisagem onde a neve esconde tanto quanto revela, há caçadores que encontram sua vantagem no silêncio e na capacidade de perceber o que para outros passaria despercebido. O mocho das neves, ave emblemática dessas regiões geladas, é um claro exemplo dessa adaptação. Sua presença passa quase despercebida, mas seus sentidos estão afinados para detectar o menor sinal de vida sob o manto gelado. Em sua adaptação a este ambiente gelado, a plumagem do mocho das neves não apenas lhe permite resistir a temperaturas extremas, mas também o transforma em uma sombra branca e imperceptível contra a neve.
Seu ouvido, afinado ao impossível, é capaz de perceber o menor rangido sob a superfície, inclusive o sutil atrito de um corpinho diminuto movendo-se entre raízes congeladas. Ao contrário de outros predadores que se apoiam no olfato ou na visão, este caçador alado confia no som, aquela vibração quase imperceptível que denuncia a presença de uma presa oculta. Seu modo de caçar não requer perseguições, mas sim uma espera silenciosa na qual cada músculo permanece preparado, tenso, aguardando o instante exato em que o mundo sob a neve comete um erro. Ao longe, ele consegue avistar um pequeno mamífero que se move lentamente, alheio ao perigo. O que esta criatura não sabe é que, empoleirada em um galho nu, a coruja das neves já a localizou há vários minutos. Suas penas, perfeitamente adaptadas para voar sem emitir som, agitam-se suavemente sob o vento gelado. A coruja vira a cabeça, os olhos fixos no exato ponto onde percebe um tênue movimento sob a neve. Não precisa enxergá-lo, pois seu ouvido traçou um mapa invisível de cada deslocamento, cada respiração ofegante. O animal segue seu rumo cada vez mais perto de seu refúgio subterrâneo, sem perceber que a morte espreita lá de cima. E então, quando a distância é mínima e o topo está a um passo de sua toca, a coruja investe. As asas se abrem em completo silêncio e, em um movimento preciso, seu corpo mergulha sobre a neve. Afiadas e poderosas, as garras atravessam a camada congelada e capturam o topo antes que possa reagir. Não houve perseguição, não houve ruído, apenas paciência, ouvido aguçado e uma eficiência brutal, típica de quem aperfeiçoou essa arte de caçar na neve ao longo de gerações. Esse tipo de caça define a essência da coruja das neves. Não depende de velocidade desenfreada, nem de força desmedida, mas de uma execução sigilosa, em que o equilíbrio entre a quietude e a decisão letal faz toda a diferença. A neve não é obstáculo para seus sentidos, mas sim uma aliada que oculta sua presa e, ao mesmo tempo, esconde seu ataque. Nesse ambiente impiedoso, apenas aqueles que dominam paciência e precisão sobrevivem, e a coruja das neves fez disso sua lei silenciosa. Neste cenário em que o silêncio é ferramenta tão letal quanto a garra afiada, outros predadores escolhem um caminho diferente, marcado pela vigilância constante e pela paciência calculada. O coiote ocupa um lugar complexo nessas extensões geladas. Sua rotina diária não é a do caçador dominante, mas a do oportunista que sabe quando esperar e quando arriscar. Move-se sozinho ou em duplas, percorrendo as bordas das florestas e as planícies abertas, onde a neve não é tão profunda e as presas distraídas deixam rastros. O coiote desenvolveu uma astúcia que compensa suas limitações físicas. Ao contrário do lobo, não possui uma mandíbula capaz de quebrar ossos grossos, nem a musculatura para derrubar animais de grande porte. Ainda assim, entende os ritmos de seu ambiente. Memoriza os passos das lebres, as tocas dos roedores e, acima de tudo, vigia os restos que outros deixam para trás. Nesse cenário de sobrevivência, sabe que aproximar-se demais de uma alcateia de lobos não é ato de coragem, mas de insensatez. Quando a presa escasseia e as temperaturas caem, a violência se torna imediata e sem aviso. Mesmo assim, o coiote persiste. Desliza entre as sombras, rouba pequenos bocados e tenta a sorte quando a oportunidade surge. Essa capacidade de adaptação o mantém vivo, ainda que jamais consiga se impor como os lobos. A cada instante, o coiote deve equilibrar prudência e necessidade, consciente de que sua sobrevivência depende de cada movimento calculado. Sua atenção se concentra em um alvo menor. Instintos primitivos se ativam e a adrenalina dispara. É hora de caçar. Uma lebre percorre uma área aberta próxima à sua toca. O coiote aproxima-se com lentidão, reduzindo a distância sem pressa. Quando a lebre detecta sua presença e se refugia sob a terra, o coiote não desiste. A paciência herdada de gerações de sobreviventes impera. Ele escava com determinação, removendo a neve e a terra endurecida. Não há afobação nem distração. Cada bicada o aproxima de sua refeição, porque nesse ambiente, até uma presa insignificante pode significar a diferença entre resistir ou sucumbir. E enquanto o coiote se recolhe sob o abrigo das árvores, outros habitantes da floresta retomam sua rotina.
Um cervo percorre desconfiado as clareiras nevadas, alheio ao fato de que nessas terras todos são caçadores e todos podem ser caçados. Os cervos percorrem bosques e encostas com uma rotina marcada pela busca constante de alimento e pela vigilância diante de qualquer ameaça. Sua cornamenta, uma estrutura complexa feita de osso sólido coberto por uma fina camada de pele chamada velão, é um de seus traços mais impressionantes. Cresce e se desenvolve durante a primavera e o verão, alimentada pelo sangue que circula sob o velão, um processo que demanda grande energia e recursos do organismo. No outono, chega um dos momentos mais críticos na vida do cervo, a temporada de acasalamento. Sem aviso prévio, os machos tornam-se agressivos, cientes não apenas da presença de predadores espreitando nas sombras, mas também do perigo que representa sua própria espécie. As lutas entre machos rivalizam em ferocidade e frequentemente terminam em ferimentos graves ou até morte, pois a competição se dá por meio de suas grandes cornamentas, às vezes afiadas. O acasalamento pode envolver um único macho com várias fêmeas ao mesmo tempo, formando haréns que reúnem desde poucas até mais de uma dezena de exemplares. Nesse processo, são segregadas feromônios e hormônios que influenciam a atração, dinâmica do grupo e comportamento reprodutivo. Esse domínio temporal implica vigilância constante e confrontos para manter o status. Quando outro macho desafia essa posição, a disputa torna-se inevitável. Após o período de acasalamento chega um momento inexorável: a queda da cornamenta. Esse processo, que ocorre a cada inverno, é uma adaptação evolutiva que permite ao animal conservar energia e evitar impedimentos ao se mover em um ambiente hostil, onde as baixas temperaturas, a escassez de alimento e a neve dificultam cada passo. A perda da cornamenta também prepara o terreno para que, com a chegada da primavera, uma nova e mais robusta cresça, completando seu desenvolvimento ao longo de 3 a 5 meses, até estar pronta para o próximo ciclo de disputas e acasalamento. O pelo do cervo, denso e espesso, atua como isolante natural contra as baixas temperaturas do Alasca. No inverno, a cor muda para tons mais opacos e torna-se ainda mais espesso, protegendo o animal do frio extremo e do vento cortante que açoita a paisagem. Essa adaptação é fundamental para sua sobrevivência em um território onde a neve cobre a terra durante grande parte do ano. Assim, entre as pressões do frio, os perigos do bosque e as tensões internas da espécie, o cervo segue seu curso. Cada estação dita um novo ritmo, uma nova batalha, um novo desafio. No gelado Alasca, onde o vento corta como lâminas e as temperaturas podem cair a níveis extremos, alguns animais desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver. Entre essas criaturas adaptadas ao frio está a lontra marinha. Ela possui a pelagem mais densa do reino animal, com uma concentração que supera mais de 150 mil pelos por centímetro quadrado. Essa densidade funciona quase como uma camada de almofadas de ar que permanece intacta, agindo como um isolante natural. O pelo da lontra não apenas cobre sua pele, mas também atua como uma verdadeira barreira contra as águas geladas que a cercam, protegendo-a do frio extremo enquanto nada nas frias águas costeiras do Alasca. Esse manto de pelagem densa, com concentração de pelos semelhante à de uma estrutura de esponjas minúsculas, permite sua sobrevivência em condições onde outros animais não suportariam o frio. Mas além de seu pelo, a lontra marinha desenvolveu habilidades surpreendentes para se mover e se alimentar em seu ambiente. Passa grande parte do tempo buscando alimento, mergulhando entre florestas de algas para capturar ouriços, ameijoas, caranguejos e pequenos peixes que quebra habilmente usando pedras como ferramentas, comportamento observado em muito poucas espécies de mamíferos marinhos. Esses animais são conhecidos por sua agilidade debaixo d'água e por tirar proveito dos esconderijos naturais que o ambiente oferece. Ao contrário de outras espécies marinhas, algumas populações de lontras desta espécie tendem a formar vínculos duradouros com um parceiro. Embora nem todas as lontras sejam estritamente monogâmicas ao longo da vida, certos laços podem persistir por temporadas prolongadas, especialmente em áreas onde os recursos são limitados ou o ambiente é mais desafiador. Esse comportamento reduz a competição e o risco durante o acasalamento, além de facilitar a cooperação na defesa de territórios e no cuidado dos filhotes.
Ao nascer, os filhotes de lontra marinha não conseguem mergulhar porque seu pelo é tão esponjoso e repleto de ar que os mantém flutuando como pequenas boias. A mãe os deixa flutuando na superfície, frequentemente envoltos em algas para evitar que se afastem, enquanto ela mergulha para caçar. Esse cuidado materno, que depende das correntes e dos refúgios naturais do ambiente, destaca-se entre os mamíferos marinhos e evidencia uma adaptação precisa à dureza do habitat. Em contraste com esses habitantes das frias águas costeiras na paisagem ártica coberta de neve e silêncio, a vida continua em formas bem menores, mas igualmente fundamentais. Entre a neve endurecida e a vegetação seca, algo se move. Não é um predador, nem um animal majestoso que impõe respeito pelo tamanho. É pequeno, discreto e, ainda assim, sua existência sustenta grande parte da vida nessas terras. É o lemingue, criatura que aprendeu a sobreviver não com força ou astúcia letal, mas com números e uma capacidade incansável de se esconder. Onde os predadores disputam supremacia, ele habita as bordas, os cantos ocultos sob a neve, em tocas tecidas como labirintos, invisíveis a olho nu. Seu mundo é subterrâneo e seu destino, invariavelmente, é ser caçado. Diferente de outros roedores, como o hamster ou o esquilo, o lemingue não hiberna. Em vez disso, permanece ativo durante todo o inverno, refugiado sob a camada de neve, alimentando-se de raízes, líquenes e musgo. Esse comportamento o distingue de outras espécies menores do ecossistema ártico. Enquanto muitos entram em repouso profundo para suportar temperaturas extremas, o lemingue mantém atividade constante, adaptando-se às horas mínimas de luz e ao frio permanente. A neve, que para outros é obstáculo, torna-se seu refúgio mais seguro. Mas estar ativo também implica riscos, como os predadores que espreitam a cada sombra. Em uma corrida desesperada, um lemingue emerge entre a neve endurecida e os líquenes ressecados, buscando alimento para seus filhotes. Do alto, uma ave de rapina o avista e mergulha velozmente. O lemingue zigue-zagueia entre pequenas rochas e saliências, mudando de direção com rapidez imprevisível, tentando despistar o perseguidor. Sua memória indica caminhos seguros, túneis ocultos e refúgios invisíveis desde a superfície. À beira do exaustão, alcança a entrada de uma toca tecida como labirinto sob a neve e desaparece momentos antes do ataque. Um dia a mais, a morte foi evitada. Mas sobreviver um dia a mais não basta. O lemingue deve reproduzir-se rapidamente para que a espécie continue. Sua característica mais evidente é a velocidade com que se reproduz. Em condições favoráveis, uma fêmea pode dar à luz várias ninhadas em um único ano, cada uma com até 8 filhotes. Esse ritmo vertiginoso não é casual. Em um ambiente onde todos parecem querer devorá-lo, sua única estratégia para garantir a permanência da espécie é a proliferação incessante. Mas mesmo nessa aparente abundância há perigo. Quando as populações crescem demais, o alimento escasseia, os territórios reduzem-se e a competição interna torna-se feroz. Os lemingues, pressionados pelos próprios números, abandonam suas tocas e migram em massa, deslocamento desesperado que muitas vezes os leva a cruzar rios congelados ou desfiladeiros gelados, onde o ambiente implacável cobra seu tributo. A vida do lemingue transcorre na tensão constante entre refúgio e perigo. Sem ser caçador ou dominante, mantém-se oculto, multiplicando-se silenciosamente nos limites dessa paisagem gelada. Nessas terras, a sobrevivência nem sempre pertence aos maiores. Às vezes, é a persistência na fragilidade que deixa a marca mais profunda. Ao mesmo tempo, o Alasca é palco onde cada criatura desempenha papel entre força e astúcia. E existem refúgios de aparente serenidade, como as águas gélidas onde os cisnes encontraram seu próprio reino. Nestes ambientes árticos, o cisne cantor desliza sobre lagoas e canais semicongelados, escolhendo a passividade como estratégia de sobrevivência. Ao contrário dos caçadores terrestres ou aéreos, seu mundo é líquido e frio, uma superfície de águas cinzentas onde raramente o perigo surge da terra firme. Aqui, suas presas não são de carne, mas minúsculos invertebrados aquáticos, raízes submersas e brotos tenros que captura ao mergulhar com elegância sob a superfície. Apesar da crueldade do Alasca, o cisne não persegue presas sangrentas.
Alimenta-se principalmente de raízes de plantas aquáticas, talos de junco e pequenos invertebrados como larvas de mosquitos e larvas de quironômidas capturadas nos bancos úmidos. Embora seus deslocamentos ocorram principalmente sobre a água, os cisnes aventuram-se em terra firme para descansar, buscar material para os ninhos ou refugiar-se em áreas pantanosas onde o gelo ainda não endureceu completamente o solo. Suas visitas à terra são breves, cautelosas e motivadas mais pela necessidade do que pelo hábito. Nesses momentos, o perigo nem sempre vem dos predadores tradicionais, mas de sua própria espécie. As visitas à terra são breves, cautelosas, motivadas mais pela necessidade do que pelo hábito. Nestes momentos, o perigo nem sempre provém dos predadores tradicionais, mas da própria espécie. Durante a temporada de acasalamento, os cisnes machos, que habitualmente evitam conflitos, tornam-se combativos. As brigas estouram pelo direito de reprodução, defendendo suas áreas de nidificação com violência. Esses confrontos podem escalar até se tornarem implacáveis, com golpes de asas e ataques de bico. Um perdedor gravemente ferido fica incapaz de defender seu ninho ou de se deslocar com desenvoltura, o que nessas terras costuma equivaler a uma sentença de morte. E assim se revela outra das leis não escritas do Alasca. A maior ameaça nem sempre vem de fora, mas de dentro. Nesse cenário em que o gelo se estilhaça sob o peso dos lobos e o urso espreita nas sombras, até mesmo aqueles que deslizam com graça sobre as águas precisam lutar, às vezes contra o próprio reflexo. Porque no Alasca, até a beleza é obrigada a se defender. Mas mais além, nas montanhas geladas do Alasca, onde o vento golpeia as paredes rochosas e a neve permanece mesmo nos dias mais longos do ano, sobrevive uma criatura feita para o vértice e para a resistência. As cabras dos abetes dominam esse cenário de abismos e penhascos impossíveis, movendo-se com uma segurança que nenhuma outra espécie terrestre consegue replicar. Elas não o fazem por capricho. Suas patas evoluíram para se adaptar a esse terreno. Têm cascos fendidos com almofadas rugosas e flexíveis que lhes permitem agarrar-se a superfícies mais íngremes e escorregadias. Nessa altitude, onde o oxigênio é escasso e o frio constante, encontram o que poucos predadores ousam reivindicar: segurança. Os predadores das planícies e das florestas evitam esses cumes. Apenas as águias sobrevoam essas alturas, mas as cabras, adultas e alertas, sabem que, enquanto conservarem seu equilíbrio, nada pode alcançá-las. As suas jornadas se passam em constantes deslocamentos verticais. Elas buscam líquenes, pequenos brotos e a escassa vegetação que cresce em fendas e saliências. Mas nem tudo é coleta. Na época de acasalamento, o silêncio habitual das alturas se quebra. Os machos, impulsionados por uma necessidade primitiva, enfrentam-se em violentos choques de galhadas. Cada impacto ressoa nas paredes rochosas, como um eco seco que anuncia que, neste ambiente, cada oportunidade deve ser conquistada com brutalidade. Nenhum encontro é cerimonial ou simbólico. É uma negociação à força de osso e músculo, na qual quem cede perde algo mais do que um parceiro. Perde posição em um território onde cada centímetro importa. Mas lá do céu, as águias reais espreitam. Não precisam provocar a queda, basta esperar. Pacientes e impiedosas reconhecem o menor vacilo, a cabra jovem ou distraída, e seguem seu movimento do alto, como sombras afiadas sobre a rocha. A oportunidade é perfeita. Uma delas ataca, segurando com suas garras uma cria desprotegida. A subida é breve e brutal. A vítima, incapaz de se libertar, é solta de uma altura mortal, deixando seu corpo à mercê da gravidade e dos penhascos afiados. Apesar de sua destreza, as cabras dos abetes não são infalíveis. Em ocasiões, um apoio errado, uma pedra solta ou uma distração basta para desencadear a queda. De alturas que ultrapassam 50 metros, seus corpos atingem as rochas em sucessão de choques que destroem ossos e órgãos antes de a vida se extinguir. A morte é rápida, mas não limpa. O corpo fica destroçado ao pé do penhasco. E esse instante, que poderia parecer decisivo, não altera o curso de nada. O resto do grupo não interrompe sua marcha. Os predadores aéreos, como as águias reais, descem para reivindicar o que a montanha rejeitou, porque aqui nenhum recurso é desperdiçado. Após a queda, o ambiente recupera seu silêncio gelado. As demais cabras continuam sua ascensão, sem olhar para baixo.
Nesse lugar, a morte não tem cerimônia e o risco faz parte da paisagem. A montanha não premia o mais forte, mas quem sabe quando insistir e quando recuar. Nas altitudes onde águias e cabras dos abetes disputam o silêncio gelado, a presença do urso pardo se faz sentir como uma sombra imponente que desce em direção aos vales e rios. Diferentemente do voo calculado e paciente das águias, este enorme mamífero impõe sua lei com violência brutal. Seu poder físico e sua ferocidade são a chave para dominar um território que parece indômito. Este gigante pode atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos, uma massa que aniquila qualquer resistência e move-se com velocidade surpreendente quando lança seu ataque. O urso pardo não caça com a paciência calculada de outros predadores. Sua violência é direta, esmagadora, e seus ataques são tão rápidos quanto impiedosos. Entre as árvores e sobre as rochas espreita presas que nem sempre conseguem escapar. Veados, alces e outros mamíferos que se transformam em vítimas de sua força descomunal. Mas não é apenas a força bruta que define esse animal. Sua vida é regida por um ciclo marcado pela hibernação. Um fenômeno que começa quando as temperaturas caem e a escassez de alimento se torna insuportável. Durante meses, o urso se recolhe em uma caverna, onde seu ritmo cardíaco e metabolismo desaceleram até um mínimo vital, conservando energia em estado de semi-imobilidade que lhe permitirá sobreviver ao inverno mais rigoroso. Entretanto, fora do letargo, sua violência se intensifica, sobretudo nas fêmeas que patrulham com seus filhotes. Essas são guardiãs implacáveis, dispostas a enfrentar qualquer ameaça com ferocidade incomum. Uma ursa posiciona-se entre sua cria e uma raposa jovem que se aproxima com a intenção de aproveitar qualquer descuido. Com um rosnado profundo e um movimento rápido, a mãe demonstra que não tolera invasões em seu território. Suas garras e dentes erguem-se em defesa, forçando o intruso a recuar, ciente do perigo que representa. O território é seu, e cada centímetro é defendido com compromisso feroz. Quando encontra outros ursos ou competidores, o pardo geralmente evita confrontos que impliquem gasto de energia desnecessário, reservando a violência para o indispensável e mantendo um equilíbrio precário entre rivalidade e prudência. No cruzamento entre brutalidade e sobrevivência, o urso pardo encontra nos rios uma oportunidade que poucos predadores conhecem com tanta eficácia. A migração anual dos salmões, que nadam contra a corrente para desovar nas águas onde nasceram, coincide com um banquete nutritivo que o urso espera com paciência. Essa corrente adversa para os peixes é, paradoxalmente, uma bênção para o urso. Os salmões, exaustos pelo esforço de subir os rios e superar corredeiras, tornam-se presas fáceis em pontos estratégicos. A força e a destreza do urso combinam-se para capturar esses peixes ricos em proteínas e gorduras, fundamentais para acumular reservas antes da hibernação. Os salmões nadam contra a corrente porque só assim podem chegar às fontes de água pura onde desovar. Uma jornada brutal que garante que sua prole nasça em um ambiente seguro e com poucos predadores. Não é apenas uma luta simples, mas uma necessidade vital. Um sacrifício que sustenta o ciclo da vida e converte o rio em uma linha de batalha onde somente os mais resistentes asseguram sua sobrevivência. Longe de ser desajeitado, o urso pardo é um predador inteligente, capaz de adaptar suas estratégias de caça e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Longe de ser desajeitado, o urso pardo é um predador inteligente, capaz de adaptar suas estratégias de caça e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Sua dieta é onívora. Além de carne, consome frutos, raízes e insetos, buscando sempre equilibrar suas necessidades conforme o ambiente e a época do ano. Assim, desde os vales profundos e rios até as florestas densas, a presença do urso pardo impõe um novo ritmo à paisagem, uma brutalidade que se insere na luta constante entre vida e morte nesse ambiente selvagem. Nesse cenário de gigantes, outro ator menor desempenha um papel vital, mas não menos fascinante: a lebre ártica. Muito mais do que um simples parente dos coelhos comuns, trata-se de uma criatura que evolutivamente superou seus familiares com precisão extrema. Seus músculos potentes, suas pernas longas e seu camuflagem sazonal a tornam uma sobrevivente nata em um ambiente implacável.
Diferentemente de outros lagomorfos menos especializados, essa lebre move-se com agilidade e força, adaptada para esquivar-se dos perigos de um mundo onde cada sombra pode significar morte. Durante o dia, ela se desloca entre brotos e cascas, sempre alerta, sempre atenta. A escassez obriga a aproveitar até a última mordida, enquanto a lebre alterna entre vigilância e rapidez para escapar. Seus olhos, localizados lateralmente, conferem-lhe um campo de visão quase completo, capaz de detectar movimentos em praticamente todas as direções. Essa anatomia lhe permite antecipar ameaças, mas nunca eliminar completamente o perigo. Embora tenha ganho vantagem sobre competidores menos evoluídos, sua posição na cadeia alimentar é clara, é presa constante. Um de seus caçadores mais letais espreita à distância, observando cada movimento com a paciência e precisão que só um predador experiente possui. De uma saliência coberta de neve, o lince mantém-se quase invisível, seus passos amortecidos, medindo cada instante com extremo cuidado. A lebre, ciente do perigo, não apenas foge, joga com ele. Para, examina, simula descuido e envia sinais confusos para despistar o caçador. Esse duelo não é apenas de velocidade, mas de inteligência e reflexos. Uma dança tensa e ritual entre ambos, em que o desfecho é incerto. A lebre salta de esconderijo em esconderijo, antecipando cada movimento, enquanto o lince ajusta sua estratégia, aguardando o menor sinal de vulnerabilidade para atacar. Mas a tentativa fracassa. O lince não consegue o impacto decisivo e a lebre escapa, desaparecendo na brancura da paisagem. Sem perder tempo, o predador interrompe sua perseguição e desvia sua atenção para opções menos exigentes. Em sua busca, o lince volta-se para presas menores e mais abundantes, como o campanhol, um roedor frequente nessas regiões. A falta de camuflagem do campanhol diante do branco dominante da neve torna-o especialmente visível, uma vulnerabilidade que o lince explora com paciência e silêncio. O predador aproxima-se com passos cuidadosos, quase imperceptíveis, até situar-se suficientemente perto para um salto rápido e certeiro. A oportunidade é clara e o ataque preciso. A caçada não termina ali. A carne dessa presa é um alimento essencial para o lince, não apenas para ele, mas também para seus filhotes, que ainda dependem completamente de sua habilidade de prover. Enquanto a mãe permanece junto aos pequenos, refugiados em uma toca discreta, o abastecimento constante é crucial para assegurar seu crescimento e sobrevivência. Os alces do Alasca, embora grandes e pesados, estão perfeitamente adaptados ao clima extremo da região. Seu pelo denso e áspero, junto a um metabolismo lento, mas eficiente, lhes permite suportar longos invernos, buscando alimento entre cascas de árvores e plantas ocultas sob a neve. Sua imensa galhada, que parece tochas de madeira contra a brancura, não serve apenas para competir na época de cio, mas também como defesa natural contra predadores que raramente ousam enfrentá-los. Durante grande parte do ano, os alces vivem isolados ou em pequenos grupos pouco coesos. Entretanto, tudo muda na época de acasalamento, no final do verão e começo do outono. É então que os machos adultos buscam ativamente as fêmeas e rivalizam entre si. O macho dominante típico distingue-se por seu tamanho imponente, sua galhada ampla e simétrica e sua postura territorial. Em contraste, os machos subordinados ou jovens, com galhadas menores ou irregulares, são afastados das áreas de acasalamento e raramente conseguem reproduzir-se. Aqueles que não conseguem acasalar regularmente tendem a se tornar mais solitários e cautelosos, vivendo nas bordas dos territórios ocupados pelos dominantes, presas fáceis para predadores oportunistas. Ao final do outono, a galhada, composta de tecido ósseo sólido, revestido por uma camada aveludada durante seu crescimento, desprende-se. Levará entre 3 e 5 meses para se regenerar por completo antes da próxima temporada de cio. A dimensão e simetria da galhada são sinais inequívocos de maturidade, saúde e hierarquia entre os machos. Uma particularidade evidente no alce é seu nariz largo e pendente. Ao contrário de outras espécies de cervídeos, essa conformação permite aquecer o ar gelado antes de chegar aos pulmões, reduzindo a perda de calor corporal nas temperaturas gélidas do Alasca. Além disso, sua capacidade olfativa, graças a essa estrutura,
é consideravelmente mais aguçada, permitindo detectar predadores, alimentos e outros alces a grande distância. À primeira vista, seu caminhar pode parecer lento e desajeitado, mas esses colossos podem percorrer longas distâncias com determinação, abrindo caminho em florestas geladas e rios congelados em busca de sustento. Os alces não são completamente solitários nem excessivamente gregários. Mantêm-se em pequenos grupos dispersos, onde cada indivíduo defende seu espaço, mas também encontra refúgio na presença dos demais. Dentro desses grupos, é comum que algum indivíduo se afaste momentaneamente em busca de melhores oportunidades de alimento. Um alce afasta-se do núcleo principal, atraído por uma zona onde o alimento parece mais abundante. Ao aproximar-se, detecta um movimento brusco entre as árvores. Um grupo de lobos espreita, paciente e calculista. O alce, com o pulso acelerado, escolhe uma rota arriscada e corre em direção ao lago congelado, onde sabe que os lobos não ousarão entrar. Ali ele para vigilante enquanto os lobos aguardam na margem, conscientes de que a presa não pode permanecer eternamente nas águas geladas. O tempo se alonga em um silêncio tenso, e finalmente os lobos, resignados, abandonam a caçada para buscar presas mais acessíveis. O alce, vitorioso, retorna lentamente ao grupo, deixando para trás alguns quilômetros de neve densa, em busca de territórios onde pastar sem tanto risco. Sua astúcia e a ousadia ao escolher caminhos perigosos foram fundamentais para escapar, lembrando que, nessa luta pela sobrevivência, o risco faz parte do equilíbrio entre a vida e a morte. Enquanto o alce se afasta, a paisagem fica pronta para receber uma criatura que pesa menos que uma partícula de poeira. No Alasca, até os seres mais diminutos devem suportar condições brutais para sobreviver. O mosquito ártico, ao contrário de seus parentes de climas temperados, aperfeiçoou mecanismos que lhe permitem resistir a frios extremos, ciclos de congelamento e degelo e a uma escassez de alimento que acabaria com qualquer outra espécie semelhante. Durante o breve verão, quando a neve se retira e as pequenas poças reaparecem, as larvas desses mosquitos emergem após terem permanecido congeladas durante meses. Em um estado de letargia extrema, seu desenvolvimento foi completamente interrompido, protegido por substâncias anticongelantes que evitam que seus tecidos se destruam com as geadas. Essas áreas podem alcançar temperaturas de até 50 graus abaixo de zero durante o inverno, condições letais para quase qualquer inseto, mas não para eles. Essa capacidade é tão apurada que podem suportar temperaturas abaixo de zero, que seriam letais para a maioria dos insetos do planeta. Os adultos, diminutos e escuros, formam nuvens densas que flutuam sobre a tundra e os pântanos. Seu tamanho não impede que sejam uma ameaça real para os grandes herbívoros da região. Alces e caribus devem se defender de enxames que atacam em massa, extraindo sangue e enfraquecendo os animais mais jovens ou idosos. Ao contrário dos mosquitos comuns, essas espécies desenvolvem níveis elevados de glicerol e proteínas anticongelantes em sua hemolinfa, o que lhes permite sobreviver mesmo se a água ao redor se solidificar. Há registros de exemplares que suportaram congelamentos completos, recuperando sua atividade normal uma vez descongelados. Podem sobreviver com o corpo totalmente congelado por semanas e retomar suas atividades quando o degelo finalmente chega. Alimentam-se de néctar e de sangue, mas aqui, no Alasca, não há flores no inverno, nem pássaros para incomodar. Dependem quase exclusivamente de seu instinto para detectar as fontes de sangue quente que ocasionalmente cruzam seu caminho. Em um ecossistema dominado por gigantes cobertos de pelagem espessa e predadores pacientes, esse inseto diminuto conseguiu algo que para a maioria seria impensável: sobreviver congelado na escuridão, para depois emergir, reproduzir-se e desaparecer novamente em questão de semanas. Enquanto esses diminutos mosquitos flutuam sobre a tundra, muito próximos ao solo, outra criatura bem mais discreta resiste em silêncio. O besouro sem asas do Ártico é um veterano dessas terras hostis. Em vez de voar, permanece aderido ao chão gelado, movendo-se lentamente entre a folhagem e as cascas nos claros das florestas boreais do Alasca. O que o torna extraordinário não é sua aparência, negra, opaca e compacta, mas sua capacidade de suportar condições que exterminariam quase qualquer ser vivo.
Pode sobreviver a temperaturas de até 60 graus abaixo de zero, graças a uma série de adaptações químicas em seu interior. Sua hemolinfa, equivalente ao sangue, contém altas concentrações de álcoois naturais e proteínas anticongelantes. Esses compostos impedem que os cristais de gelo perfurem seus tecidos quando as temperaturas caem de forma extrema, permitindo-lhe sobreviver congelado durante meses, sem causar dano permanente. Ao contrário de outros besouros, carece de asas. Essa condição não é uma carência evolutiva, mas uma adaptação concreta ao ambiente. Voar em um ambiente com rajadas geladas e temperaturas tão baixas implicaria uma perda imediata de calor corporal e uma exposição letal. A ausência de asas permite que seu corpo seja mais compacto e que as carapaças endurecidas se fechem completamente sobre seu dorso, funcionando como um escudo térmico adicional que protege os órgãos internos. Sua rotina não tem horários. Sai lentamente quando as temperaturas permitem e busca restos orgânicos, musgos ou madeira em decomposição. O alimento é escasso e cada descoberta faz a diferença entre conservar energia vital ou sucumbir antes do próximo degelo. Perante seus predadores, como aves ou pequenos mamíferos, esse besouro dispõe de mecanismos defensivos simples, mas eficazes. Quando se sente ameaçado, segrega pequenas quantidades de compostos químicos irritantes de glândulas situadas em seu abdômen. Esses líquidos têm um odor penetrante e um sabor amargo que dissuade predadores menores de continuar o ataque. Nessas condições extremas, em que cada fonte de alimento conta, esse recurso pode marcar a diferença entre ser devorado ou sobreviver. Frequentemente permanece imóvel, enterrado sob folhas secas ou pedras, onde a temperatura é apenas 1 grau superior à do ar livre. Essa fração mínima permite-lhe reduzir o metabolismo ao mínimo, aguardando melhores condições. Apesar de sua resistência, esses besouros devem suportar a ameaça de predadores oportunistas, como aves ou pequenos mamíferos que, durante os breves verões, buscam qualquer fonte de alimento disponível. Em um ecossistema que pune sem contemplações, esse pequeno besouro é, silenciosamente, um dos sobreviventes mais antigos e eficazes do frio extremo. Enquanto alguns insetos se escondem sob pedras ou entre folhas secas para resistir ao frio, outros desenvolveram estratégias ainda mais extremas. A mariposa de lã do Ártico é uma delas. À primeira vista, poderia parecer apenas mais uma lagarta coberta de pelos densos que a protegem do ambiente hostil. Contudo, o que a distingue é a sua capacidade de suportar temperaturas extremas que destruiriam a maioria dos insetos. Durante os meses mais rigorosos, essa lagarta congela quase por completo, interrompendo sua atividade vital até que o breve verão do Ártico retorne. Nesse instante, ela reativa-se, alimenta-se de líquenes e vegetação rasteira e volta a entrar em letargia quando o frio retorna. Pode resistir a temperaturas próximas de 70 graus abaixo de zero, graças a proteínas anticongelantes que evitam a formação de cristais letais em seus tecidos. O mais extraordinário é que esse ciclo se repete durante vários anos. A lagarta pode passar até 14 anos nesse estado larval, ativando-se apenas por algumas semanas ao ano antes de congelar novamente em um dos desenvolvimentos mais lentos e impressionantes do reino animal. Para alcançar sua fase adulta de mariposa, atravessa múltiplos períodos de hibernação e alimentação sazonal. Só quando acumula energia suficiente e supera os anos de congelamento sucessivo completa sua metamorfose. Entretanto, essa fase adulta é breve e terminal. A mariposa vive apenas alguns dias, o suficiente para reproduzir-se, pois não possui aparelho bucal e jamais se alimenta nessa etapa. Paradoxalmente, sua longevidade total como organismo supera em muito a de animais muito maiores. Para algumas espécies, a evolução oferece estratégias surpreendentes que desafiam as expectativas habituais. Pode atingir entre 14 e 15 anos de vida, superando até mesmo um urso peludo do Ártico, que vive cerca de 13 anos. Um dado extraordinário para um inseto de apenas alguns centímetros de comprimento. Apesar dessas incríveis adaptações ao clima extremo do Alasca, esses insetos enfrentam não só o ambiente hostil, mas também a ameaça de predadores. Algumas mariposas conseguem chegar ao fim de sua prolongada existência. Outras, porém, tornam-se alimento para algo que muitos não imaginariam encontrar nessa paisagem gelada.
Uma mariposa adulta pousa sobre uma rocha escura, tentando absorver o último calor que a superfície retém ao entardecer. Sem perceber, um par de olhos espreita entre as rachaduras do musgo congelado. É um sapo, uma criatura pequena, silenciosa e de movimentos discretos, mas capaz de sobreviver a um inverno que destruiria a maioria dos anfíbios do planeta. O sapo aproxima-se com cautela e, num movimento rápido, captura a mariposa com sua língua pegajosa. Sem hesitar, o sapo segue seu caminho, deixando para trás o frio e a quietude do crepúsculo. Durante os meses mais severos, esse anfíbio enfrenta um desafio letal. O gelo formado em seu entorno poderia destruir seus tecidos. Para sobreviver, desenvolveu uma adaptação extraordinária. Seu organismo produz uma substância semelhante a um anticongelante que protege suas células, permitindo que até 2/3 do corpo congelem sem sofrer danos irreversíveis. Enquanto a neve cobre a paisagem e as temperaturas despencam, essa defesa química mantém sua vitalidade em suspensão, pronta para reativar-se com o retorno do calor. À medida que o frio se intensifica, seu coração para. A respiração desaparece. O sapo entra em um estado de animação suspensa, imóvel e rígido como uma pedra sob a neve. Permanece assim por semanas, às vezes meses, sem batimento, sem fôlego, até que com a chegada da primavera, o gelo começa a recuar e seu organismo retoma as funções. É então que esse pequeno anfíbio recupera sua atividade. Move-se entre as poças deixadas pelas últimas placas de neve derretida e busca alimento. Em sua dieta entram pequenos insetos, entre eles as mariposas do Alasca, essas mesmas criaturas que, após sobreviver até uma década como larvas, agora enfrentam um dos poucos caçadores anfíbios dessas latitudes. O sapo da floresta do Alasca costuma habitar áreas úmidas de tundra boreal, florestas de bétula e zonas próximas a pântanos e brejos que, durante o breve degelo, se enchem de pequenos corpos d'água. Ali encontra refúgio sob pedras, troncos caídos ou entre a vegetação densa, onde a umidade e a sombra conservam o microclima necessário para evitar a desidratação. Embora poucos predadores resistam a esses ambientes, o sapo deve cuidar-se de aves insetívoras como o tordo americano, pequenos mustelídeos e, em algumas áreas, peixes que colonizam as poças durante o degelo. Perante eles, seu método de defesa é simples, mas eficaz: a imobilidade absoluta. Sua coloração parda e esverdeada permite confundir-se com o entorno, e quando se sente ameaçado, permanece rígido entre folhas secas e pedras. Se descoberto, pode realizar saltos rápidos e erráticos para escapar. Com o avanço da primavera, os machos iniciam a busca por parceiras. O acasalamento ocorre uma vez por ano, entre maio e junho, coincidindo com o máximo degelo. A comunicação entre machos e fêmeas dá-se por meio de um canto baixo, uma série de notas secas e repetitivas que os machos emitem ao se ocultar parcialmente na vegetação aquática. O som é pouco perceptível à distância, mas suficiente para atrair as fêmeas próximas. Uma vez que a fêmea aceita o macho, ele a envolve pelas costas em um contato próximo e prolongado. Nesse momento, a fêmea libera os ovos na água e o macho os fertiliza externamente em seguida. Cada fêmea pode depositar até 1000 ovos, agrupados em feixes gelatinosos que flutuam ou aderem a galhos submersos. Os embriões se desenvolvem durante aproximadamente 2 semanas, embora as condições térmicas variáveis possam prolongar esse período. Destes ovos, emergem pequenos girinos que completarão sua metamorfose ao longo do verão, em um tempo muito mais breve do que em outros climas, antes que o próximo inverno os force a hibernar ou buscar abrigo. Assim, esse ciclo de congelamento, degelo e reprodução repete-se ano após ano, fazendo do sapo da floresta do Alasca um dos poucos vertebrados capazes de sobreviver e reproduzir-se em um dos ambientes mais severos do hemisfério norte. No Alasca, a vida não segue uma lógica de justiça ou equilíbrio, mas uma sequência de decisões oportunas e riscos inevitáveis. Cada espécie ocupa seu lugar porque aprendeu a sobreviver onde outros falharam. Aqui a paisagem não concede trégua e o tempo não para. Só permanecem aqueles que intuem que, neste ambiente, adaptar-se não é opção, mas condição para garantir sua existência. À medida que o gelo cede com o passar das estações, não somente a terra e as florestas recuperam seu pulso. Sob as águas geladas do Alasca, onde as correntes são tão frias e densas que poucos organismos se aventuram,
Um caçador solitário desliza entre fendas rochosas. Seus movimentos são sutis, quase imperceptíveis. Trata-se do polvo gigante, um dos invertebrados mais fascinantes que habitam esses mares. Com corpo maleável e tentáculos que se estendem por mais de 4 metros, esse animal aprendeu a conviver em um ambiente hostil onde abundam predadores, desde focas até tubarões. Ao contrário dos grandes caçadores que impõem sua força ou velocidade, o polvo construiu sua sobrevivência através da inteligência. Como o coiote em terra firme, compensou sua vulnerabilidade física com uma capacidade excepcional para resolver problemas, camuflar-se e aproveitar cada oportunidade que surge. Seus métodos de defesa vão muito além da tinta. Possui uma pele capaz de mudar instantaneamente de cor e textura, mimetizando-se com algas, rochas ou a areia do fundo do mar. Essa habilidade é resultado de uma evolução especializada, devida a células chamadas cromatóforos e papilas, que, ao serem ativadas quando o polvo interrompe seu ritmo cardíaco, permitem alterar sua aparência de maneira rápida e precisa. Esse domínio do disfarce não é um recurso ocasional, mas uma ferramenta diária para evitar os predadores que patrulham as águas geladas. Os polvos gigantes do Alasca são célebres por sua destreza em manipular objetos e acessar o interior de moluscos de conchas duras, uma capacidade que, em cativeiro, já deixou os pesquisadores perplexos. Em estado selvagem, utilizam essas habilidades para construir esconderijos, improvisar emboscadas ou explorar territórios de caça em busca de crustáceos, peixes pequenos e amêijoas. A chave do seu sucesso nesse ambiente implacável é seu comportamento meticuloso. Antes de abandonar seu refúgio, examina cuidadosamente cada recanto. Cada movimento é deliberado. Até mesmo seu modo de deslocar-se colado ao fundo ou nadando com tentáculos recolhidos revela uma estratégia pensada para não ser detectado de cima, onde predadores marinhos espreitam. Essa inteligência vem acompanhada de uma capacidade extraordinária de aprendizado. Está documentado como esses polvos lembram rotas seguras e zonas de perigo, ajustando seu comportamento conforme as ameaças percebidas. Uma característica insólita para um invertebrado e uma das razões pelas quais eles conseguiram prosperar em um ecossistema tão adverso. Como todos os polvos, é um animal de vida curta. A maioria não ultrapassa 5 anos de idade, embora esse período seja suficiente para deixar descendentes e perpetuar sua linhagem. Após o acasalamento, a fêmea deposita milhares de ovos em fendas profundas, onde os protege sem descanso. Ela não se alimenta durante esse período, dedicando todas as suas energias a cuidar da prole até que eclodam. É, em muitos casos, sua última ação antes de morrer. Nesse mundo onde a astúcia pesa tanto quanto a força, o polvo gigante revela-se um testemunho vivo de como a evolução oferece múltiplos caminhos para sobreviver. Um animal que, desprovido de armaduras ou velocidade, transformou sua mente e seu corpo flexível em suas armas mais letais. Nesse mundo onde cada adaptação faz a diferença, o revezamento da vida continua nas águas próximas. Nas águas geladas do Ártico, onde o gelo se estende como um vasto manto branco, nada a beluga. Seu corpo robusto e arredondado parece esculpido para deslizar com agilidade entre os blocos de gelo que se espalham por esta região extrema. A pele lisa e quase translúcida da beluga contrasta com a escuridão das profundezas e o azul pálido do céu polar. Ao contrário de muitas outras baleias, a beluga não possui nadadeira dorsal, uma adaptação que lhe permite manobrar sem dificuldade sob o gelo, evitando danos ao passar por fendas e túneis de água gelada. Sua cabeça bulbosa, onde estão alojados órgãos de ecolocação, emite uma variedade de sons que vão de assobios a chiados e cantos que ecoam por todo o seu entorno congelado. Essa comunicação complexa lhe permite manter contato com seu grupo, orientar-se e detectar presas ou perigos ocultos sob o gelo. Sociável por natureza, a beluga se organiza em grupos que variam conforme a época do ano, desde pequenos agrupamentos familiares até grandes manadas que podem chegar a centenas de indivíduos durante a temporada de migração.
Esses grupos deslocam-se lentamente, muitas vezes acompanhando as bordas do gelo marinho, onde encontram alimento como peixes, crustáceos e pequenos moluscos. A paciência e a adaptabilidade são fundamentais para sobreviver em um ambiente onde as condições mudam drasticamente com as estações. À medida que o inverno avança e as temperaturas descem para cerca de 30 graus negativos, a beluga enfrenta desafios cada vez maiores. A camada de gelo engrossa, reduzindo os pontos de acesso para respirar e aumentando o risco de ficar presa. No entanto, sua capacidade de deslocar-se sob o gelo e sua habilidade para detectar respiradouros naturais lhe dão uma vantagem decisiva. As belugas são capazes de encontrar ou criar aberturas no gelo, utilizando suas cabeças e corpos para manter uma via de ar aberta. Mas esse mundo, tão aparentemente sereno, esconde tensões constantes. A beluga deve estar sempre alerta diante de seus predadores naturais. Entre eles, a orca destaca-se como uma ameaça formidável. As orcas, que dominam as águas árticas, desenvolveram táticas de caça que põem à prova a resistência e as estratégias de defesa da beluga. Nesse ambiente, a mãe beluga desempenha um papel crucial. Protege sua cria com vigilância constante, deslocando-se com ela entre as fendas do gelo e fazendo parte de grupos que agem como escudo vivo. A relação entre mãe e filho é intensa e silenciosa, comunicando-se por meio de uma linguagem acústica que reflete uma conexão vital para a sobrevivência. E como sempre ocorre no Ártico, mesmo os laços mais estreitos são vulneráveis. Uma orca lança-se em emboscada. Desliza sob a água quase sem emitir som. A estratégia é meticulosa: isolar a cria, separá-la da manada e aproveitar as estreitas fendas entre os blocos de gelo. A mãe beluga percebe a ameaça, muda de direção, bloqueia o caminho, gira junto à cria, tentando manter-se entre ela e o predador. Mas a orca não se precipita. Atormenta, aproxima-se, afasta-se e reaparece. Cansa, empurra a mãe para áreas abertas, onde não há mais cobertura nem aliados. A perseguição intensifica-se e, finalmente, em uma fração de segundo, a cria é alcançada. A orca emerge com sua presa e as águas, antes inalteráveis, se agitam. Esse é o rosto habitual das orcas nas águas geladas. Caçadoras incansáveis, inteligentes e letais. Por todos os oceanos, a orca ocupa um lugar privilegiado na cadeia alimentar. Sem predadores naturais, é um superpredador absoluto. Pode consumir até 225 quilogramas de alimento em um único dia, e suas presas variam de peixes e lulas a focas, morsas e até mesmo baleias maiores que ela. Um dos aspectos mais fascinantes da orca é sua antiguidade evolutiva. Como todos os cetáceos, descende de um ancestral terrestre que habitou a Terra há 50 milhões de anos. Desde então, aperfeiçoou suas adaptações ao meio aquático. Corpo hidrodinâmico, uma poderosa nadadeira dorsal e a necessidade constante de voltar à superfície para respirar. A comunicação das orcas também se destaca por sua complexidade. Utilizam uma extensa gama de cliques, assobios e pulsos que podem propagar-se por quilômetros sob a água. Cada grupo tem seu próprio repertório sonoro, uma espécie de dialeto que reforça os laços sociais e facilita a coordenação durante a caça. Durante a época de acasalamento, as orcas exibem comportamentos ritualizados. Aproximam-se em grupos, emitem sequências vocais específicas e desenvolvem interações físicas prolongadas. A gestação de uma cria dura entre 15 e 18 meses, e uma vez nascida, a relação mãe-cria é estreita e prolongada. A fêmea amamenta por mais de um ano e permanece junto a ela em uma estrutura social matriarcal onde as gerações convivem. As orcas não vivem isoladas. Formam grupos familiares estáveis, compostos por várias dezenas de indivíduos que mantêm relações hierárquicas e cooperativas essenciais para a sobrevivência e o sucesso na caça dentro das águas vastas e mutantes do Ártico. Para sobreviver neste clima extremo, a natureza impôs condições severas e, ao mesmo tempo, ofereceu soluções notáveis. Alguns se protegem com um pelo denso que conserva o calor. Outros recorrem a grossas camadas de gordura sob a pele, que atuam como escudo térmico contra a água gelada. Há também aqueles que reduzem ao mínimo sua atividade, deslocando-se apenas para conservar energia. E alguns poucos aperfeiçoaram uma estratégia que roça o improvável: a capacidade de quase congelar-se por completo
suportando a imobilidade durante meses, até que o retorno do calor permita retomar a vida suspensa. Cada uma dessas adaptações, modeladas ao longo de milhões de anos de evolução, não são apenas recursos para resistir ao frio, são respostas calculadas frente a um ambiente que não concede trégua, onde a sobrevivência não admite segundas chances. O Ártico permanece, imutável na aparência, mutante em cada fenda, em cada sombra sob o gelo. E embora para muitos essas terras continuem sendo um cenário distante, aqui trava-se diariamente uma luta silenciosa que define a essência mesma da existência selvagem.